A graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações, estudos e reflexões a respeito dos capítulos da Bíblia. Hoje, neste vídeo, nós vamos fazer a leitura de Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Esse texto do versículo 14 até o versículo 29 fala a respeito da importância da oração e do jejum para expulsar demônios. Vamos ler essa história. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15: E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Versículo 16: E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? Veja que Jesus perguntou para os escribas que estavam ali com os discípulos, né? O que vocês estão discutindo com eles? Versículo 17: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Versículo 18: E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19: E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte: Por que o não pudemos nós expulsar? Versículo 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nesta passagem, o que nós vemos é que no começo, no versículo 14, ele diz que quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. A primeira pergunta nesse trecho é: quais discípulos estavam aqui quando Jesus se aproximou deles? Nós precisamos conectar esse texto com os primeiros versículos do capítulo 9. Nós já gravamos um vídeo tratando de Marcos 9, falando a respeito da transfiguração de Jesus e de Jesus dizendo que Elias já tinha vindo. Explicamos nesse vídeo que gravamos. Eu vou deixar aqui na letra I, no canto superior direito da tela, o link
que leva para esse vídeo que Jesus explicou que Elias era João Batista e que Elias já tinha vindo. No versículo 1 até o versículo 13 de Marcos capítulo 9, nós lemos que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e foi para um alto monte, e nesse monte ocorreu a transfiguração de Jesus. Então, quando nós lemos o versículo 14, e logo depois eles saíram do monte da transfiguração e começaram a voltar para junto dos outros discípulos. Então, quando o versículo 14 fala assim, e quando se aproximou dos discípulos, nós precisamos entender que Jesus estava voltando do monte, onde tinha acabado de ocorrer a transfiguração, e estavam com ele Pedro, Tiago e João. Então, esses discípulos que estão descritos aqui no versículo 14 são os outros 9. Os outros discípulos haviam ficado no meio da cidade, e aqui provavelmente a cidade era Cesareia de Filipe, porque aqui é a continuação do capítulo 8. No capítulo 8, no versículo 27, nós vemos que Jesus vai para aqui, capítulo 8, versículo 27. Né? Jesus sai de Betsaida, quando ele faz a cura de um cego, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E aí, aqui no final do capítulo 8, ocorre uma conversa de Jesus a respeito da sua identidade. Jesus pergunta para os seus discípulos quem dizem que ele é, depois pergunta para os próprios discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Jesus revela para eles que Pedro responde por eles que ele é o Cristo. Jesus responde que de fato ele era o Cristo, mas que não contassem a ninguém. Na sequência, Jesus revela o que aconteceria com ele, que ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, seria recusado pelo povo, e depois seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E logo na sequência, Pedro repreende Jesus, Jesus repreende Pedro, dizendo que na verdade ele estava sendo usado por Satanás, e logo na sequência Jesus termina o seu discurso no capítulo 8, revelando que todo aquele que quer seguir a ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E depois Jesus termina o capítulo 8, Marcos termina o registro do seu capítulo 8, dizendo que Jesus pergunta para eles, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Começa o capítulo 9 e veja que o capítulo 9 começa assim, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. No vídeo que nós gravamos a respeito do capítulo 9, nós comentamos esse versículo mostrando que todos os discípulos, tirando Judas Iscariotes, que acabou morrendo porque traiu Jesus, mas os outros discípulos todos viram o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e viram, portanto, o reino de Deus chegando na terra com poder. Então, essa palavra se cumpriu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Logo na sequência, Jesus opera juntamente com Pedro, Tiago e João, a transfiguração. Então nós vemos que o capítulo 9 é uma sequência do capítulo 8, quando Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Então provavelmente aqui, esse episódio da cura desse menino que era surdo e mudo e que estava nessa localidade
esse milagre, provavelmente, pela leitura que nós fazemos de Marcos capítulo 8 e 9, ocorreu também em Cesareia de Filipe. Então, a transfiguração ocorre ali. Isso nós estamos comentando apenas o texto de Marcos, fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. Então, Jesus chegou, viu os seus outros 9 discípulos e eles estavam ali disputando. Qual era a disputa que estava ocorrendo entre eles? A disputa era a seguinte: o pai do menino chegou com o menino que era surdo e que era mudo, e pelo que nós lemos aqui, quando Jesus perguntou para o pai o que acontece com esse menino, o pai disse: ele tem um espírito mudo, e esse espírito muitas vezes faz com que ele se jogue no fogo, que ele se jogue na água, e o pai provavelmente tinha que ficar o tempo todo dando atenção para esse garoto, para impedir que ele morresse, porque o diabo entrava no corpo do menino e fazia com que ele se jogasse no fogo, se jogasse no rio, no mar, onde quer que fosse, para que fosse morto. E muitas vezes o espírito imundo, quando apanhava o menino, despedaçava-o, e ele começava a ficar espumando e ficava com raiva, rangendo os dentes. E a Bíblia, o pai fala assim, ele vai se secando. E esse pai desse menino levou para os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus também operavam sinais e maravilhas. Nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 13, que olha aqui o que diz o texto. Versículo 12, vamos ler o 12 e o 13. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Esses versículos 12 e 13 se referem aos discípulos de Jesus. Então, veja que os discípulos, eles já tinham autoridade para expulsar demônios. Eles já tinham expulsado demônios, já tinham colocado unção com óleo em muitos enfermos, e muitos enfermos já tinham sido curados. Então, quando Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, se retiram para o alto monte, onde acontece a transfiguração, que está relatada no mesmo capítulo 9, dos versículos 2 até o versículo 10, e eles estão ali no monte, vivendo aquela experiência, os demais 9 discípulos que estão ali no meio da multidão, eles sabem que podem expulsar demônios. Então, quando aquele pai chega com esse menino que é surdo e mudo e que tem esse espírito imundo que faz com que o garoto rangesse os dentes e fosse se secando e muitas vezes fosse lançado na água e no mar, na água e no fogo pelo espírito do diabo, os discípulos acharam, com certeza eles foram ali e tentaram expulsar o demônio. Porque nós vemos aqui que o pai disse aqui no versículo 18, e eu disse, a parte B do versículo 18, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ou seja, eles tentaram, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, quando ouve essa história, ele fala assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Ou seja, até quando eu vou sofrer de viver com pessoas à minha volta que veem o meu poder sendo manifestado e que não acreditam, não exercem esse poder em toda a plenitude. Aí Jesus vem e diz: trazei-mo. E trouxeram. Quando o menino foi trazido para Jesus, nós vemos, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Nós vemos que Jesus
estava tão revestido do poder de Deus, ele tinha acabado de vir do Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias desceram juntamente com eles ali. Então Jesus estava completamente revestido do poder de Deus. O espírito imundo não falou nada, só agitou o garoto com violência e caiu por terra. E aí Jesus vem e pergunta para o pai quanto tempo isso acontece com ele. E o pai disse: desde a infância. Veja que muitas doenças que acometem pessoas, como ataques epiléticos, podem não ser doenças físicas, mas podem ser doenças espirituais. É importante destacar que eu falei podem. Não significa que toda pessoa que tem ataque epilético é endemoniada. Existem doenças que são carnais, humanas, e existem doenças que são espirituais. No caso desse pai, ele foi até Jesus para verificar se a situação era uma doença física ou uma doença espiritual. Jesus diagnosticou: é uma doença espiritual. E ele falou aqui, ó: e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja que o pai do menino disse: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Quando o pai do menino fala que se tu podes fazer alguma coisa, nós vemos que o próprio pai do menino tinha dúvida a respeito do poder de Jesus. Porque outras pessoas, no caso do milagre da mulher do fluxo de sangue, nós vemos que a mulher, ela disse: se eu entrar no meio da multidão e tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E a mulher de fato foi curada, porque ela já tinha dentro de si a convicção de que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela receberia a cura. Aqui no caso, o pai do menino, ele não chega até Jesus para dizer isso. Pelo contrário, ele vem e fala: se tu podes fazer alguma coisa. Então Jesus devolve a frase para ele, dizendo assim no versículo 23: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Jesus devolve para ele, dizendo assim: na verdade depende da tua fé. Se você puder acreditar, vai ser possível para você. Veja que no versículo 24, o pai do menino pede ajuda para Jesus. Ele fala: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ou seja, ele começou a chorar, e ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, quando ele fala eu creio, Senhor, e fala chorando, ajuda a minha incredulidade, ele está chorando porque ele fala com a boca, eu creio, mas lá no fundo ele sabe que ele não acredita 100%. Ele tem ainda uma dúvida a respeito da possibilidade de Cristo curar o filho dele. Tanto que ele fala na sequência: ajuda a minha incredulidade, e com lágrimas nos olhos. E aí Jesus, com misericórdia, vendo que a multidão concorria, ou seja, aquele fato ali daquele menino ficar espumando, ficar ali surdo e mudo, com os escribas disputando com os discípulos. Provavelmente a disputa dos escribas com os discípulos era a seguinte: vocês não são aí os discípulos de Jesus? Vocês não são aí aqueles que expulsam demônios? Expulsa agora aí o demônio desse menino. E aí Jesus chega e pergunta para os escribas: o que é que vocês estão discutindo? Veja aqui, ó, vamos voltar aqui alguns versículos e nós vamos ver que, ó, versículo 16: e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Ou seja, Jesus chega intimando os escribas, dizendo assim: o que é que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Porque eles estavam ali querendo envergonhar os discípulos. Então Jesus, que era o mestre, aquele que estava no governo dos seus discípulos, vem e toma a situação da coisa. Ele não deixa
os escribas reinarem naquele ambiente. Ele vem e fala: o que é que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Aí logo vem o pai do menino, começa a contar: olha, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, para que os teus discípulos o curassem, expulsassem o demônio dele, mas eles não puderam. Então Jesus começa a conversar com o pai do menino, e aí Jesus toma a situação. E aí Jesus, vendo que a multidão concorria, e a multidão concorria por isso, os discípulos e os escribas estavam ali. Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. No versículo 26, e ele clamando e agitando-o com violência saiu. Nós vemos que aqui o diabo não disse nada, simplesmente ele saiu. Quando o demônio saiu do menino, o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E aí Jesus respondeu: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então nós vemos que os discípulos andavam com Jesus e eles oravam e jejuavam algumas vezes, mas nem sempre eles estavam orando e jejuando. Nós vemos no texto de Marcos, no capítulo 2, que nem sempre os discípulos jejuavam. Marcos capítulo 2, nós vamos ler aqui, no versículo 18. Veja aqui, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, disseram aqui para Jesus, né? Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Versículo 19. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Aí vem o versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então esse texto nos traz uma luz de que, porque alguns podem pensar, mas por que os discípulos de Jesus não passaram por essa vergonha relatada em Marcos capítulo 9? Porque lá no capítulo 6, quando nós vemos aqui que nós lemos o capítulo 6, o versículo 13, né? O 12 e o 13. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleos e curavam. Tudo isso eles estavam fazendo com a autoridade que Jesus havia dado a eles. Jesus deu autoridade e disse para eles: façam a obra. E eles estavam fazendo tudo com a palavra de Deus. Aqui em Marcos, no capítulo 9, no episódio desse menino mudo, que tinha um espírito mudo e que era jogado no fogo, que era jogado na água e que muitas vezes era tomado e começava a ficar espumando e rangendo os dentes e se secando, que o pai desse menino contou aqui, nesse episódio, o que Jesus queria trazer como o porquê Jesus permitiu que essa situação ocorresse, né? Jesus não tinha por acaso controle dessa situação? Por acaso ele não sabia que haveria um momento em que os seus discípulos não conseguiriam expulsar um demônio em razão da falta da oração e do jejum? É certo que Jesus sabia. Cada situação que ocorria estava no controle de Jesus. Quando essa situação aconteceu, Jesus veio e permitiu que ela acontecesse para que ele pudesse trazer essa revelação, esse ensinamento na prática, para que eles vissem que, embora eles tivessem recebido a autoridade para expulsar os demônios, que haveria um momento em que eles precisariam começar a orar e a jejuar para que pudessem ter
a autoridade suficiente para que pudessem operar as maravilhas que ele operava. Tanto que quando Jesus vai subir novamente aos céus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele fala para os discípulos o quê? Ele fala, vocês agora têm que ficar reunidos em Jerusalém e vocês não podem fazer nada até serem revestidos do Espírito Santo. Veja que ele fala aqui no Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis, sereis é no futuro, vocês ainda não são, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí, vem aqui no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, versículo 13, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, versículo 14, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, versículo 15, e naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, não vamos continuar a ler aqui o restante de Atos capítulo 1, porque o nosso objetivo aqui era apenas destacar que, logo que Jesus terminou a sua obra e ressuscitou, contou para os discípulos que eles precisavam ficar reunidos e esperarem receber o Espírito Santo para que pudessem continuar a obra. Então, aqui voltando para Marcos capítulo 9, nós vemos que Jesus já tinha derramado sobre os seus discípulos poderes para que eles expulsassem demônios, como nós lemos em Marcos, no capítulo 6, nos versículos 12 e 13. Mas aqui em Marcos, Jesus permitiu que os discípulos tivessem esse obstáculo com relação a esse menino mudo, para que ele pudesse mostrar para os discípulos, vocês ainda não sabem tudo, ainda precisam entender que vocês precisam orar e jejuar. E nós lemos em Marcos, no capítulo 2, que os discípulos de João já jejuavam, e dos fariseus também. Tanto que foram até Jesus e perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não? E Jesus disse para eles, enquanto o esposo está com eles, eles não vão jejuar, porque eles estão se alegrando de ter Jesus juntamente com eles. Estão regozijando de estarem com o Mestre ali do lado deles. Mas Jesus disse para eles, dias haverá em que o esposo lhes será tirado e então jejuarão. E aqui, Jesus já está no meio do ministério. Já havia ocorrido a transfiguração. Jesus já, a cada momento em que Jesus vivia com seus discípulos, ele ia revelando cada vez mais e mais que ele era o Cristo. E no final do capítulo 8, nós vemos ele tendo essa conversa com os seus discípulos,
a partir do versículo 27, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que é João, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. Aí Jesus se volta para eles mesmos e diz: e vocês? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde em nome dos discípulos: tu és o Cristo. E aí Jesus vem e revela para eles que ele seria rejeitado pelos anciãos, que ele seria rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, também pelos escribas, que seria morto e que depois de 3 dias ressuscitaria, como diz o versículo 31. E aí na sequência ocorre no capítulo 9 a transfiguração, onde Jesus traz mais uma revelação para Pedro, Tiago e João de que ele realmente é o Cristo. E aí depois ele vem e começa a mostrar para os seus discípulos: olha, agora existem desafios maiores a serem enfrentados por vocês, como por exemplo, espíritos imundos que só saem com oração e jejum. Então, vocês precisam estar prontos para fazerem obras maiores e também precisam estar prontos para se dedicarem mais com oração e jejum para poderem cumprir obras maiores. E nós lemos Atos capítulo 1 porque apenas para mostrar que quando Jesus vai embora e sobe novamente aos céus, ele já avisa os discípulos: agora vocês precisam ficar reunidos em Jerusalém e aguardar até receberem um poder maior, a virtude do Espírito Santo, para poderem prosseguir. Ou seja, existem etapas na vida do cristão que, para que ele possa cumprir, ele precisa aumentar em graça, aumentar em conhecimento, aumentar em comunhão e relacionamento com Deus, para que ele possa avançar. E essa mensagem de hoje, que está dos versículos 14 de Marcos 9 até o versículo 29, nos traz essa lição, que nós precisamos, na nossa vida diária, obter mais conhecimento e comunhão com Deus, para que possamos fazer obras para as que são maiores do que aquelas que nós temos realizado, porque para cada obra existe um certo preparo e uma certa capacitação que só pode ser dada pelo conhecimento e pela graça do Espírito Santo. Então a mensagem de hoje eu coloquei ali como título, né? A gente pode dizer assim, que esta casta só sai com jejum, com oração e jejum. Então, assim, os novos níveis de graça e manifestação do poder de Deus em nossa vida ocorrem de acordo com a nossa capacitação para o cumprimento do propósito de Deus. Deus abençoe a todos, essa é a mensagem de hoje. Fiquem na paz de Jesus.